Olha aí, Guga. Pois é, Trump comunista, ex-presidente abre conta no TikTok, aplicativo chinês que tentou banir. Olha a contradição aí, Amadeu. O Donald Trump, 3 dias depois de ter sido condenado lá, naquele caso do pagamento para calar uma garota que tinha tido um caso com ele, 3 dias depois daquela condenação, ele abriu uma conta onde? No TikTok. Justo o TikTok, né? Que ele já fez longas campanhas atacando o TikTok. Fez um vídeo lá no UFC, um evento de MMA. Gravou uma caminhada ali, colocou, jogou no TikTok e já acumulou 1,5 milhões de seguidores em 3 dias. A postagem dele teve mais de 30 milhões de visualizações, ou seja, ele não está sendo boicotado pela plataforma que ele está tentando boicotar. Já é um sinal de que os algoritmos não estão sendo usados contra ele, né? E ele disse, inclusive em março, que tinha uma preocupação muito grande com a influência do TikTok na eleição. Ele falou que o TikTok, em 11 de março agora, o TikTok era uma ameaça à segurança nacional e que podia influenciar a eleição. E ele passou o ano de 2020 tentando usar o poder dele como presidente para banir o TikTok. Ele dizia que o TikTok espionava os jovens americanos, ou seja, os eleitores americanos, e o TikTok, como a gente sabe, é um aplicativo chinês e está virando o maior aplicativo do planeta. Talvez por isso essa perseguição do Trump também. E o Trump, a gente não pode esquecer que além da contradição de criar uma conta no aplicativo que ele sempre atacou, ele disse que era uma ameaça à segurança nacional que ele tentou banir, o Trump, ele pelo jeito fala com conhecimento de causa, porque ele sim, a campanha dele, sim, na primeira eleição, quando ele foi eleito, usou os dados roubados do Facebook para manipular, né, os votos, para manipular aquela eleição. A Cambridge Analytics, que tinha o Steve Bannon como um dos diretores, que é o estrategista da extrema-direita, eles sim roubaram informações do Facebook para saber em que estados-chaves eles poderiam manipular os eleitores para tentar ganhar naqueles estados-chaves. Porque nos Estados Unidos a gente sabe que você leva o estado inteiro quando você ganha naquele estado, e onde estava mais apertado a eleição, eles foram lá e espionaram o perfil dos eleitores para saber onde estava mais parelho e qual tipo de discurso eles deveriam fazer para manipular aqueles eleitores. Eles sim usaram de maneira ilegal dados do Facebook, que é uma plataforma americana, para fraudar a eleição, na visão de muita gente. O Trump ele venceu em alguns estados-chave de raspão e muito à base de fake news e de discurso de ódio, que foi direcionado exatamente para os perfis que eram os mais suscetíveis a mudar de votos. E ele fez isso usando dados do Facebook. Então ele, pelo jeito, ele fala assim com conhecimento de causa e tem medo que façam com ele o que ele fez naquela eleição. Nada indica que a China use o TikTok para corromper eleições ou para espionar quem quer que seja. Ele falou isso da boca para fora. Mas o Biden, agora, este ano, sancionou uma lei que obriga o TikTok a ser vendido para alguma empresa americana. Se não for vendido até janeiro do ano que vem, poderá ser banido das plataformas americanas, do Google, do Apple, dessas plataformas de aplicativo. Então, o Biden também embarcou nessa viagem do Trump. Agora, na hora da eleição, a gente vê todos recorrendo ao TikTok para tentar ganhar o voto do eleitor. É a hipocrisia da hipocrisia. Por falar nisso, eu queria ouvir o professor Vila o seguinte. Quando saiu lá a decisão da condenação do Trump, professor, o Kremlin, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, comentou a condenação do Trump e ele falou: o fato é que houve a eliminação de rivais políticos por todos os meios legais e ilegais possíveis. O que está acontecendo lá é isso, eliminação de adversários. Por que a Rússia tem esse posicionamento aí alinhado ao Trump nesse momento aí, professor?
Olha, Amadeu, primeiro, essa questão de eliminar opositores, o Putin é honoris causa, né? Ele conhece isso como poucos, né? Nem precisa participar, já recebe diploma de universidade, tendo graduação, mas nem precisou fazer mestrado, doutorado, ele já saltou para honoris causa. Então, isso daí, tantos casos que ocorreram, e a sua origem, ele veio da KGB, que é a agência de perseguir, o escritório que cuidava de perseguir os adversários do regime comunista na União Soviética, né? Então, e tem tantos casos, centenas e centenas de casos. Então, nesse caso, daí, o caso do Putin fazer esse comentário, o auxiliar dele, é natural. Segundo, que eles tiveram uma aliança na eleição de 2016, isso ficou comprovado da interferência russa no processo eleitoral norte-americano em 2016. Terceiro, porque eles têm interesses comuns, né? O Trump, por exemplo, quer retirar todas as tropas americanas que estão na Europa, centro-ocidental especialmente, que fazem parte da OTAN, e isso interessa estrategicamente a Rússia, porque vai obrigar a Europa, inclusive, a aumentar os seus gastos armamentistas para repor os soldados norte-americanos, caso eles saiam da Europa centro-ocidental, especialmente. Então, há interesses nesse sentido no campo político, no campo ideológico, no campo estratégico, entre o Putin e o Trump. E se nós olharmos o Putin e aqueles seus teóricos, um deles, inclusive, fala português, já teve até aqui no Brasil, teve até um partido político aqui que tinha um grupo dentro do partido político aqui no Brasil, desse teórico do Putin, que influenciou um ex-ministro, inclusive do Lula e da Dilma, etc, etc, etc. Não vou dar todos os detalhes, mas é uma coisa pavorosa. E é um pessoal de extrema-direita, extremíssima, e é aquela velha ideia da Rússia, tal, do passado, pré-1917, né, pré-revolução socialista, portanto. Então, nesse caso, tem essas proximidades no campo político, ideológico, econômico, militar, geopolítico, entre essas duas lideranças. Mas pode ser, né, que o resultado na eleição de novembro não seja o esperado por Putin. É mais provável, se ele não cometer mais tropeços do que já cometeu, que o Biden seja eleito, né? Mas vai ser uma luta ali pau a pau. O comunismo é só no discurso, né? Socialista, mas na hora de se aliar com China, fazer tabelinha com Putin, se for para se reeleger ou para se eleger, está tudo certo. Vamos agora para a manchete da Apoliana. Olha o que a Apoliana está trazendo aí para nós. Me lembrei, então, o Roberto Carlos fez uma música na década de 80, Verde e Amarelo, ó. Vai lá, Apoliana. Não era nascida, então não sei falar sobre essa música. É verdade, vai lá. A gente vai falar sobre a parada LGBT+, que aconteceu nesse fim de semana em São Paulo. Sempre um momento que coloca vamos dizer assim, como é que eu posso colocar direitinho? Sempre traz aspectos políticos com relação ao público LGBT, né? E esse domingo a gente viu o resgate, a tentativa de resgate da camisa verde e amarela brasileira, a camisa da seleção. Símbolo que, assim como as cores da bandeira, né? Assim como a bandeira do Brasil também foi apropriada por eleitores de direita e extrema-direita no Brasil. O 7 de setembro também virou uma data símbolo desses eleitores. E a camisa verde e amarela, que já tinha aparecido, como é destacado ali na manchete, no show da Madonna aqui no Brasil, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela e a cantora Pablo Vittar vestiram a camisa, exaltaram as cores verde e amarelo do nosso país, como um símbolo também da população LGBTQIAPN+, a gente falando aqui de todos os grupos. E ontem na parada tinha até camisa sendo vendida, justamente porque era essa a intenção. Houve uma convocação, de fato, para que o público fosse vestido de verde e amarelo. Não é uma coisa que todo mundo tem, por isso mesmo estava sendo vendido lá.